pelo Campeonato Brasileiro. Rodada número 31. O Goiás jogou em Porto Alegre no estádio Beira-Rio e perdeu pelo placar de 4-2. O primeiro gol do jogo foi marcado por Maurício aos 13 minutos. Pedro Raul empatou para o Goiás de pênalti aos 32. Alan Patrick fez o segundo gol do time gaúcho aos 41 minutos do primeiro tempo. E aos 47, a equipe do Goiás empatou novamente com Pedro Raul. Foi para o intervalo 2-2. Aí no segundo tempo, aos 13 minutos, o Alan Patrick fez o terceiro gol da equipe do Internacional. E o Carlos de Pena, aos 51 minutos do segundo tempo, fez o quarto gol da equipe colorada. Esse foi o 31º jogo do Goiás no Campeonato Brasileiro, a 11ª derrota, a 7ª fora de casa. O time chega a 6 jogos sem vencer. A última vitória foi em cima do Santos, no dia 5 do mês passado. Nessa sequência, empates contra Flamengo e Red Bull Bragantino, derrotas para Botafogo, Fortaleza, empate com Ceará e hoje derrota para o Internacional. E vamos analisar esse jogo. José Carlos Lopes, a sua análise. André, apesar dos erros do Goiás, foi um grande jogo de futebol, com muitos erros do sistema de defesa do Goiás. A defesa errou demais em pelo menos 3 dos 4 gols do Internacional. Claro que o mérito da parte ofensiva do Internacional, mas de erros defensivos do Goiás. Mas foi um grande jogo de futebol. O Goiás teve força para buscar 2 vezes o empate, né? Tomou 1-0, fez o empate, tomou 2-1, fez o empate e no segundo tempo ainda disputou de um nível bom para razoável o futebol do Goiás no segundo tempo. Mas erros de marcação, principalmente das laterais, fizeram com que o Goiás sofresse o terceiro e no finalzinho um erro terrível, né? Primeiro da arbitragem, porque não houve falta a favor do Internacional, a arbitragem marcou e o Internacional conservou na parte de frente, com essa falta marcada pela Edna. E aí o time do Internacional, numa cobrança bizonha de lateral do Maguinho, o Tadeu demorou a tirar a bola, falhou e o Inter fez o 4-0. Mas o jogo, o placar não diz, é um placar elástico pelo que foi, porque na verdade o Internacional, pelo que produziu, poderia ter ficado com a diferença de um gol. Mas foi mérito também, o Goiás entregou e o Inter fez 4-2. Mas foi um jogo bom, com muitos erros defensivos do Goiás. Se não fossem os erros defensivos do Goiás, o placar poderia ter sido outro. É, por aí mesmo, José Carlos Lopes, muitos erros defensivos do Goiás. E eu vejo que se o Goiás tivesse um setor de criação, tivesse um meia ofensivo ali para ter mais chances, o Goiás poderia sair com um resultado também melhor. Menos erros na defesa e mais criação, porque o Pedro Raul teve 4 chances no jogo. Ele perdeu 2 gols, um no primeiro tempo, um no segundo, e fez outros 2, né? É impressionante a capacidade do Pedro Raul, que chegou a 17 gols marcados no campeonato, empatando com o Germancano do Fluminense na artilharia da competição. 17 gols dos 33 gols marcados do Goiás no Campeonato Brasileiro da Série A. E os melhores e piores no Goiás, José Carlos Lopes? Olha, numa tarde em que a defesa falhou muito, até o Tadeu vai ficar fora dos melhores, né? Porque com as grandes defesas que fez, notadamente ele estaria ao lado do Auremi e do Pedro Raul, que foram os principais jogadores para mim. O Auremi fez uma partida de muita superação e o Pedro Raul pelos 2 gols que marcou. Mas nem o Tadeu entra. Para mim, só Auremi e Pedro Raul, os melhores do Goiás. Agora, piores são vários, né? O Goiás teve o Maguinho, que fez uma marcação ruim, entregou 2 gols na partida, inclusive o último do 4-2. O Hugo também, que não conseguiu jogar bem. Até o Dieguinho não conseguiu fazer um bom jogo. O Luan Dias, mais uma vez, não conseguiu jogar. E o Vinícius e o Dadá Belmonte ficaram devendo também. Foram esses jogadores que ficaram abaixo do que a gente espera deles no Goiás. Assina embaixo, Lopes, e faça uma ressalva aqui, né? Mais uma partida que o Diego não joga bem. Já são alguns jogos que ele não está jogando bem. Ele era o mais regular jogador do Goiás, né? E era um jogador polivalente, regular, ainda é, né? Mas assim, tá muito mal nos últimos jogos. A gente sabe que qualquer jogador está propenso a esse tipo de situação, mas hoje, mais uma vez, ele teve que ser substituído para
para que o técnico Jair Ventura mudasse uma situação de jogo. Então ele não foi bem, mas o pior do Goiás, para mim, eu concordo, foi o Maguinho, e o melhor do Goiás, o Pedro Raul. Lopes, agora uma semana de preparação para pegar o Corinthians no próximo sábado no estádio Ailê Pinheiro, e o Goiás a 6 jogos sem vencer. E aí tem que ganhar. Não tem, mas é pressão, é time grande, é o Corinthians, espera chegar o Juventude. Não espera nada, não espera nada. Tem que jogar para ganhar do Corinthians e tem que ganhar o jogo, custe o que custar. A vantagem, que é uma vantagem teórica, é que o Corinthians estará no meio da decisão da Copa do Brasil. Se perder feio o primeiro jogo para o Flamengo, pode desinteressar e passar até utilizar o time principal nesse jogo contra o Goiás no sábado no estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha. Mas é um jogo em que o Jair Ventura vai ter que produzir, colocar esse time para produzir uma vitória contra o Corinthians. Não dá para adiar mais. Ou ganha ou vai voltar para o sufoco, para aquela zona de disputa do rebaixamento. Tipo do jogo perigoso, né? Próximo jogo contra o Corinthians, pega um adversário muito qualificado e o Goiás está a 2 posições, vai ficar a 2 posições da zona de rebaixamento. A distância em pontos, ela é considerável, porque o Goiás tem 38 pontos e o primeiro time da zona de rebaixamento tem 30. Mas é bom ter um alerta, porque são 6 rodadas onde o Goiás fez apenas 3 pontos, e isso é muito pouco entre 18 pontos disputados. Concordo com você, o Goiás vai ter que dar uma resposta nesse jogo contra o Corinthians, que será no próximo sábado, às 19 horas, no estádio Ailê Pinheiro.